Agora tem que botar esse endereço todo aqui, tem que digitar. Nossa, não vai dar certo porque está fora daqui. Então, vou ter que dar um notepad. Isso aqui, vamos lá. HTTPS. 2 pontos para Amazon US. US/J 94516 74 74 3268. Interrogação aí. Isso. PWT BKM igual BK maiúsculo, que faz diferença. BKM VA1 DS TX maiúsculo. VA1 DS TX maiúsculo. O S também maiúsculo. X. Não coloquei. Não coloquei. VA1 DS maiúsculo T X STX P minúsculo D maiúsculo D minúsculo. D maiúsculo, depois D minúsculo. P minúsculo. RBN. O R maiúsculo. P minúsculo. Aqui, ó. P minúsculo KT. KT maiúsculo. M minúsculo 8. 8. VH. H. Maiúsculo. Y. VDZ. 09. Só isso? Isso aí. Copiar. Deixa eu copiar. Cadê minhas notas aqui? Notas. Deixa eu colocar para você ver. Isso, beleza. Então, aqui eu posso. Aqui eu posso ir. Vamos ver se a gente vai. Tem o Zoom no aplicativo, gente. Já instalou o Zoom? Iniciou a reunião. Isso, vamos lá. Não sei. Share screen. O mouse parou. Parece que a bateria dele foi pulsada. Isso. Parece que a bateria dele foi embora. Vamos lá, share screen. Marcar aqui, mama. Manda brasa. Aqui. Baixar. Vai ficar sem mouse hoje, bicho. Mas eu não uso ele, não. Não usa, não? Só a setinha aqui. Será que isso é palito? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu olhar. Não, normal. Aqui, tem essa aqui.
do capa aí. Pronto. Prontinho já. Áudio tá ok aqui, tá tudo aqui. Aí você falou o quê, Jorge? Que no final deixo ligado para você botar no YouTube? Isso. Tá? Eu vou demorar um pouco mais para fazer esse processo, mas você vai fazer alguma coisa hoje na parte da manhã? Não, eu não. Então, deixa ele ligado, porque eu vou estar numa obra agora, e aí quando eu retornar da obra eu faço esse processo pra você. Mas e se ele apagar e ficar na Qualquer tela coisa eu peço para preta? você ligar na hora que eu chegar da obra. É? Beleza? Porque eu não tem problema deixar ele ligado, não. Mas eu posso deixar ele ligado. Mas se ele for para a tela preta, atrapalha? Não. Se atrapalhar, eu peço para você vir aqui, apertar um botão de Clicar. ligar ele ou alguma coisa assim. Então tá. Tá ok? Uhum. Beleza? Beleza. Tá tudo pronto? Tá, tudo pronto. Já tá gravando? Já, tá. Posso dar um bom dia? Pode? Bom dia. Bom dia, professor. Tá tudo bem? Bom dia, professor. Tudo Sim. certo? Então tá Sim. bom. Bom dia, professor. O som tá chegando legal? Tá sim. Mudou o slide para vocês? Mudou. Tudo ok? Sim. Então tá bom. Então, como vocês estão vendo, tá? A gente hoje vai estudar a mama. Então, preste atenção. A mama é uma glândula sudorípara cutânea modificada que se transforma numa complexa estrutura de ductos e canalículos na mulher adulta e permanece rudimentar no homem. Anatomicamente, apresenta duas estruturas principais, que são os ductos e os lóbulos. Dois tipos de células epiteliais, luminal e mioepitelial, e dois tipos de estroma, o interlobular e o intralobular. E cada elemento desses aí citado pode apresentar lesões benignas ou lesões malignas. Aí a gente está vendo um esquema mostrando os ductos, os lóbulos no final. Vejam que tudo isso drena para o mamilo, tá? Um esquema mostrando como que é a mama. Inflamação da mama, que é a chamada mastite. Olha, a mastite mais comumente ocorre na mama durante o período de lactação, em decorrência de rachaduras ou fissuras no mamilo. A mama com mastite fica eritematosa e dolorida. O agente etiológico é o Staphylococcus aureus ou então o Streptococcus, tá? Que são bactérias que estão presentes na pele de uma maneira geral. Está aí vendo uma mama bastante hiperemiada, né? Uma mama com mastite. Ela fica eritematosa e dolorida. Na microscopia, estamos vendo aí no parênquima mamário as células inflamatórias, né, os leucócitos. Aí levou uma dilatação de ductos com essa secreção coloide no interior. E agora a gente vai começar a ver as alterações mamárias não proliferativas, que são chamadas de alterações fibrocísticas, tá? E dentre dessas alterações fibrocísticas, nós temos, em primeiro lugar, os cistos. Olha, pequenos cistos
são formados pela dilatação dos lóbulos e podem coalescer para formar cistos maiores, grandes cistos. São recobertos por um epitélio plano e atrófico. No interior, apresentam um líquido turvo de coloração marrom ou de coloração azulada. Estão vendo aí a mama, e à direita a gente vê um esquema mostrando a dilatação dos ductos, formando os cistos. Vejam os linfonodos, né, a cadeia drenando para a axila. Outra alteração fibrocística, que é uma alteração mamária não proliferativa. Vimos os cistos e agora a gente tem a fibrose. Frequentemente, os cistos se rompem, liberando o seu conteúdo para o estroma adjacente. A inflamação crônica e a fibrose secundária contribuem para o aspecto nodular na palpação da mama. A adenose, uma terceira alteração fibrocística não proliferativa, ocorre principalmente na gravidez e é definida como um aumento no número de ácidos por lóbulo mamário. Bom, agora a gente vai passar para doenças mamárias proliferativas, mas doenças mamárias proliferativas sem atipia. Então, a primeira delas é a hiperplasia epitelial. Olha, ocorre aumento do número de células luminais e mioepiteliais, preenchendo e distendendo os ductos e lóbulos mamários. Como vocês estão vendo aqui na imagem, alguns ductos com as luzes dilatadas, distendidas, e outros com a luz praticamente colabada. A adenose esclerosante, tá? Há um aumento do número de ácidos que estão comprimidos e distorcidos na porção central da lesão. A fibrose estromal pode comprimir completamente as luzes, criando um aspecto de cordões sólidos em meio a um estroma denso. Vocês estão vendo aí, então, a imagem dos ductos que se transformaram em cordões, né, com as luzes completamente colabadas em meio a um estroma denso. Tá? Adenose esclerosante. A imagem, vocês estão vendo aí, que a luz dos ductos totalmente fechadas, colabadas, na adenose esclerosante. Bom, ainda dentro das doenças mamárias proliferativas sem atipia, a gente tem o papiloma. Os papilomas crescem dentro de um ducto mamário dilatado e são compostos de múltiplas ramificações de células epiteliais com eixos fibrovasculares. Hiperplasia epitelial frequentemente encontra-se presente no papiloma. Então, vocês estão vendo aí o esquema de um ducto dilatado com o papiloma no interior. Estão vendo aí, olha, o ducto dilatado, tá? O ducto mamário dilatado e esse crescimento epitelial para a luz do ducto dilatado, mas não demonstrando a presença de atipia. Lesão esclerosante complexa. Essa lesão esclerosante complexa
é composta da associação de hiperplasia epitelial, papiloma e adenose esclerosante. Estão vendo aí a imagem dos ductos com aspecto de cordões em meio a um estroma, tá? Denso, alguns com a proliferação de células epiteliais. Tá? Agora, essas células, a gente observando de perto na microscopia, não demonstram anaplasia, ou seja, sem sinais de atipia. Então, essa é a lesão esclerosante complexa. Olha, para chamar a atenção aqui de vocês, tá? A aula caiu. Espera só um pouquinho. Rosângela? A aula caiu. Professor, A aula caiu. Vou tentar caiu instalar. não. Oi? Tá aparecendo aqui pra gente o slide ainda. Qual slide que vocês estão? Tá no quarto slide, doenças mamárias proliferativas sem atipia. Acho que agora caiu. Só um minuto. Vocês estão em qual aula? Está passando para vocês? Tá, professor. Então, deixa eu pegar aqui no... O senhor tá aparecendo aqui que o senhor tá no quinto, sexto slide agora. Tá passando para vocês? Tá passando. Está na adenose? Ainda não, tá como se o senhor estivesse passando. Agora tá na adenose. Uhum. Tá. Agora hiperplasia? Isso. Então, vamos prosseguir. Você tinha explicado até lesão esclerosante. Adenose esclerosante, não é isso? Não, foi no 4.4. 4.4? Isso. Papiloma. Gente, o que eu me atrapalhei foi porque eu queria mostrar para vocês que o papiloma, muitas vezes, ele provoca uma secreção sanguinolenta pelo mamilo, que faz a pessoa pensar numa neoplasia maligna da mama. Tá? Aí eu me atrapalhei aqui no computador, mas agora, então, está indo, né? Papiloma intraductal, tá certo? Sim, professor. Então tá, papiloma mostrando aí o ducto mamário dilatado com a proliferação epitelial, formando verdadeiras proliferações papilíferas, né, arborescentes, para a luz do ducto dilatado. Então, o papiloma intraductal. E a lesão esclerosante complexa, ela é a associação das anteriores mencionadas para vocês. É a associação de uma hiperplasia epitelial, papiloma e adenose esclerosante. Tá? Isso tudo em conjunto provoca uma outra entidade mamária chamada como lesão esclerosante complexa. Tá? Vocês estão vendo aí mais uma imagem da lesão esclerosante complexa. Tá? E agora, no quinto tópico, a gente vai ver doenças mamárias proliferativas, mas com atipia, ou seja, com
anaplasia. Então, veja só, a hiperplasia atípica tem algumas, mas nem todas as características histológicas necessárias para o diagnóstico de carcinoma. Pode ser hiperplasia ductal atípica ou hiperplasia lobular atípica. Então, à esquerda, a gente está vendo a hiperplasia ductal, da proliferação para dentro da luz dos ductos, e à esquerda, a hiperplasia lobular atípica. Gente, atípica é porque as células epiteliais apresentam anaplasia, ou seja, núcleos grandes, hipercromáticos, são indícios de malignidade, só que não fecha todos os critérios para malignidade. Então, é uma hiperplasia atípica. Bom, essa lesão, ginecomastia, é o nome dado ao aumento de volume da mama masculina. Microscopicamente, observa-se aumento da deposição de tecido colágeno e hiperplasia do epitélio de revestimento dos ductos. Agora, as neoplasias malignas da mama. O carcinoma da mama é a neoplasia maligna extracutânea mais comum entre as mulheres. Ele é raro antes dos 25 anos de idade, aumentando consideravelmente depois dos 30 anos, mas o pico de incidência é aos 70 e 80 anos de vida. Os fatores de risco para o câncer de mama são a hereditariedade, a estimulação estrogênica, a menarca precoce, a menopausa tardia ou algumas doenças mamárias benignas, como as citadas aí anteriormente. Quase todas as neoplasias malignas da mama são adenocarcinomas que surgem nos ductos ou nos lóbulos, na forma de carcinoma in situ ou invasivo. Infelizmente, a maioria dos cânceres, quando são diagnosticados, já estão na forma invasiva, infiltrativa. Vocês estão vendo aí, 70% dos cânceres de mama, quando diagnosticados, já estão na fase invasiva. Aí, olha, uma imagem de uma mama completamente destruída por um carcinoma. Outra imagem também, um carcinoma imenso, destruindo totalmente essa mama. E, ao corte, a gente está vendo aí o parênquima mamário amarelado, que a mama ela é rica em tecido adiposo, e todo esse tumor aí, branco, que vocês estão vendo, invadindo, infiltrando o estroma mamário, é o carcinoma, lógico, já numa fase infiltrativa, numa fase invasiva. Ele tem esse aspecto aí, olha, mal delimitado, esbranquiçado e de consistência dura, a maioria das lesões. Então, carcinoma ductal invasivo. Aí vocês estão vendo um corte aí da mama, o tecido mamário com gordura normal à direita, e à esquerda vocês estão vendo lá o nódulo mamário, o carcinoma mamário arredondado visto à nossa esquerda. Bom, neoplasias malignas da mama.
carcinoma ductal in situ, que é o chamado comedocarcinoma, carcinoma ductal invasivo, carcinoma lobular in situ e carcinoma lobular invasivo. Tá? Então, carcinoma ductal in situ, que é chamado de comedocarcinoma, consta de uma proliferação de células epiteliais atípicas limitadas pela membrana basal, ou seja, não invadem o estroma, ou seja, ele está restrito, ele está dentro do ducto, sem romper a membrana, sem invadir o estroma mamário. O carcinoma ductal invasivo, tá? Eles rompem a membrana basal e as células tumorais, as células neoplásicas, invadem o estroma. Da mesma maneira, se o carcinoma atingir os lóbulos, se tiver dentro dos lóbulos, restrito à luz dos lóbulos, ele é carcinoma lobular in situ. Se ele rompeu a membrana e invadiu o estroma, ele é o carcinoma lobular invasivo ou infiltrante. Aí, olha, um carcinoma ductal que vocês estão vendo que a proliferação das células ductais atípicas ela está restrita ao ducto mamário, ou seja, não rompeu a membrana basal e as células tumorais não atingiram o estroma. Então, carcinoma ductal in situ. Tá? Aí, o carcinoma ductal, já numa fase avançada, cujas células tumorais, células neoplásicas atípicas, já romperam a membrana e invadiram o estroma mamário. Daí, ó, mais uma imagem do carcinoma ductal invasivo, tá? Vasos sanguíneos, ductos alguns dilatados, distorcidos, e as células ductais atípicas no estroma, filtrando o parênquima mamário. Tá? Mesma coisa vista nessa outra imagem do carcinoma ductal. Tá? Só mais de perto um pouco a neoplasia para vocês. Agora, já chegou na parte dos lóbulos mamários. Então, é o carcinoma lobular. Vejam que, como o anterior, as células epiteliais neoplásicas atípicas proliferaram, mas elas estão dentro da luz dos lóbulos mamários. Então, é o carcinoma lobular in situ. Tá? Mais uma imagem mais de perto para vocês verem as células epiteliais malignas com núcleos grandes, hipercromáticos, mas vejam que o estroma da mama está completamente livre de células neoplásicas. Então, por quê? Porque a lesão está ainda restrita aos lóbulos mamários. Então, é o carcinoma lobular in situ. Tá? Já aí, nessa imagem daí, nós estamos vendo que a neoplasia cresceu, rompeu a membrana basal e as células neoplásicas já estão invadindo o estroma mamário. Então, é o carcinoma lobular invasivo. Bom, carcinomas invasivos, que são os carcinomas infiltrantes. Os carcinomas invasivos da mama
podem ser divididos com base nas características morfológicas e moleculares em vários subgrupos clinicamente importantes. Os carcinomas da mama exibem diferentes padrões morfológicos. 1/3 deles pode ser classificado morfologicamente em alguns tipos específicos, especiais. Tá? Então, 30% deles são especiais, são específicos. Agora, o restante, né, cerca de 70%, não está agrupado em conjunto e são chamados apenas de carcinomas ductais ou sem outra especificação. Quando vocês verem um laudo de câncer de mama escrito carcinoma ductal infiltrante e essa sigla SOE, significa que é sem outra especificação. Ou seja, ele não é um tipo de câncer que tenha uma característica especial. Ele é, vamos dizer assim, o genérico. Ele não tem uma especificação. Então, é usado essa sigla sem outra especificação. Agora, os tipos especiais mencionados, alguns estão aí para vocês verem. Tá? Então, carcinoma lobular, carcinoma mucinoso, carcinoma tubular, papilífero, medular, inflamatório. Esses são alguns tipos que fazem parte daqueles carcinomas específicos, especiais. Então, o carcinoma lobular, ele é caracterizado pela presença de células tumorais infiltrativas, geralmente em forma de anel de Sinete, com gotículas de mucina no citoplasma. O carcinoma mucinoso, também chamado coloide, tá? Ele apresenta as células tumorais dispostas em ninhos e esses ninhos estão dentro de lagos de mucina. Daí o carcinoma receber o nome de carcinoma tipo mucinoso. O tubular, ele está relacionado com a hiperplasia atípica, ou seja, apresenta células epiteliais atípicas revestindo túbulos bem formados, relacionada com a hiperplasia lobular atípica. O papilífero, carcinoma papilífero, como diz o nome, produz projeções papilíferas, papilas reais, tá? Eixos de tecido fibrosado coberto por células tumorais, formando as papilas. Daí o nome de carcinoma papilífero. O carcinoma medular é caracterizado por ninho de células grandes com núcleos pleomórficos, nucléolos proeminentes, muita mitose atípica e um infiltrado inflamatório linfoplasmocitário de moderado a intenso ao redor e dentro do tumor. Ou seja, as células inflamatórias estão ao redor da neoplasia ou estão dentro da neoplasia. Ô, Rosângela? Rosângela? Aqui tem que clicar aqui para apagar isso. E o carcinoma inflamatório, que é o outro carcinoma especializado, específico, esse tumor exibe invasão e proliferação extensas dentro dos canais linfáticos, causando edema,
que mimetiza lesões inflamatórias não neoplásicas. Tá? Então, esses são tumores, né, neoplasias malignas mamárias, tá, que são específicas. Saiu daqui, cai naquele 70%, que é o carcinoma ductal, sem outra especificação. Então, esses são os tipos especializados de câncer de mama, que fazem parte de 30% das lesões malignas da mama. Tá? Bom, câncer de mama no homem. A incidência do câncer de mama no homem é de apenas 1% quando comparado às mulheres. E os fatores de risco para o homem desenvolver câncer na mama são o envelhecimento, hereditariedade, estimulação estrogênica, obesidade e doença mamária benigna anterior. Tá? Então, o câncer de mama, e para quem não sabe, ele existe e, veja bem, quando um homem apresenta câncer de mama, ele é mais agressivo do que o câncer de mama na mulher. Por quê? Porque o homem tem muito menos mama do que a mulher. Então, a pouca presença de estroma, de tecido mamário no homem, faz com que ele infiltre muito mais rapidamente. Então, ele é mais agressivo do que o câncer na mama feminina. Tá? Bom, tem essa outra doença que é importante vocês saberem, que é Professor, a doença... Oi. Pode um falar. homem com ginecomastia, ele tem mais chance de ter câncer de mama? Olha, ele tem, porque na ginecomastia você tem uma proliferação epitelial. Então, partindo desse princípio, toda proliferação ela é uma aceleração na multiplicação de células e, mais tarde, pode sim ser considerado um fator predisponente, sim. Tá? Beleza, obrigado. Bom, olha só, a doença de Paget. O que é? Olha, é importante vocês falarem o seguinte: doença de Paget mamário, porque existe uma doença de Paget óssea, tá? Então, isso aqui é a doença de Paget mamário, não tem nada a ver com a lesão óssea de Paget, tá? Então, veja só, o que é a doença de Paget mamária? É a extensão do carcinoma de mama à pele do mamilo e auréola. Tá? Então, o câncer ele vai crescendo e atinge a pele ali do mamilo e da auréola mamária. Tá? Estão vendo aí, ó. Tá? E eu queria comentar com vocês o seguinte: existem ainda duas neoplasias que eu tenho que falar para vocês. Tá? Uma delas é uma lesão benigna, um tumor benigno da mama, que é o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma mamário é um nódulo mamário que surge geralmente no quadrante superior externo da mama. É um nódulo que geralmente mede de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Ele é indolor à palpação e ele é móvel, ou seja, ele não é aderido aos planos profundos, chamado fibroadenoma da mama, uma neoplasia benigna que, na maioria das vezes, acontece no quadrante superior externo da mama, tá? Antes dos 30 anos de idade. Tá? E
na microscopia, nós temos dois tipos de fibroadenoma mamário. O fibroadenoma mamário tipo intracanalicular, no qual a luz dos ductos mamários está colabada, tá? Então, os ductos ficam restritos a cordões de células epiteliais. Então, é o fibroadenoma mamário tipo intracanalicular. E o outro tipo de fibroadenoma da mama, outro tipo microscópico, é o chamado fibroadenoma da mama pericanalicular. Nesse caso, a luz dos ductos mamários está preservada. Então, o fibroadenoma da mama pode ser microscopicamente dividido em intracanalicular, com as luzes colabadas, e pericanalicular, com as luzes dos ductos preservadas. E a última neoplasia que eu tenho para citar para vocês, da mama, é o chamado fibroadenoma gigante. Esse fibroadenoma gigante, gente, ele, como o nome diz, é uma neoplasia que atinge volumes extremamente grandes. A mama fica muito aumentada de tamanho, tá? Daí o nome mesmo, fibroadenoma gigante. E a importância desse fibroadenoma gigante é o exame microscópico do fibroadenoma gigante, que, de acordo com a celularidade do tumor, esse fibroadenoma gigante da mama pode ser considerado uma lesão benigna, indolente, embora tenha um tamanho volumoso, mas pode ser, de acordo com a celularidade do tumor, pode ser uma neoplasia maligna. Podemos ter células malignas. O fibroadenoma gigante da mama, vocês podem ver aí nos livros, também chamado de cistosarcoma filoides. Tá? Então, ele tem essa particularidade. Nós temos que ter bastante atenção na celularidade do tumor, porque ele pode ser indolente e pode ser agressivo. Tá? Então, é o fibroadenoma mamário, lesão benigna, e o fibroadenoma gigante, que eu queria mencionar para vocês. Agora, eu pediria para vocês, mais uma vez, digitar o nome completo de vocês no chat, tá? Para eu poder pegar a frequência de vocês. Tá bom? Então, era o que eu tinha de mama para vocês. Tá? O Falcão vai dar aula prática para vocês de lesões mamárias. Metade da turma hoje, metade da semana que vem. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Desculpe aquele pequeno transtorno aí no decorrer da aula. Tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, professor. Nada, obrigado a vocês. Você clica aqui para mim, Rosane, para poder gravar. Aqui, ali, ó, naquele vermelhinho ali. Agora aqui. Não, aqui é para fechar. Isso aí. E agora aqui.